Bem, nós abrimos a edição de hoje do CNN Prime Time contando que os objetos voadores derrubados pelos Estados Unidos têm acirrado a tensão diplomática com a China. Os militares americanos divulgaram hoje que os objetos abatidos no Alasca e no Canadá tinham carga útil, ou seja, estavam carregando algo. Vamos ver aqui na nossa linha do tempo esses episódios, relembrando aqui conosco. Primeiro aqui a gente lembra, olha só, dia 4 de fevereiro foi abatido o balão chinês apontado pelos Estados Unidos como um balão espião. Ele estava na maior altitude até agora, 60 mil pés, cerca de 18 quilômetros. Depois veio uma sequência de derrubadas de novos objetos. No dia 10 de fevereiro, mais uma derrubada, mais um abate. E estamos falando de um objeto que teria o tamanho de um carro. Isso aconteceu no Alasca. No dia seguinte, temos aqui mais um objeto em formato cilíndrico. Isso aconteceu no Canadá. E mais recentemente, neste domingo, um objeto octagonal no Michigan, nos Estados Unidos. Esse último estava na menor altitude até aqui, 20 mil pés. Para você ter uma ideia, estamos falando aí em cerca de 6 quilômetros. Vamos ver agora uma reportagem dos jornalistas Ivan Rodrigues e John Lorick, da CNN americana, com as últimas informações sobre esses objetos voadores derrubados. O Pentágono confirmou que jatos de caça F-16 neutralizaram um dispositivo de alta altitude sobre o espaço aéreo norte-americano na tarde de domingo. We were cleared to engage the target in eastern upper peninsula of Michigan overland. I'm not going to categorize them as balloons. We're calling them objects for a reason. Certainly the event off the South Carolina coast for the Chinese spy balloon, that was clearly a balloon. These are objects. I am not able to categorize how they stay aloft. It could be a gaseous type of balloon inside a structure, or it could be some type of a propulsion system. But clearly, they're able to stay aloft. I would be hesitant to and urge you not to attribute it to any specific country. We don't know. That's why it's so critical to get our hands on these so that we can further assess and analyze what they are. Oficiais do Pentágono dizem que o objeto em forma de octógono não era uma ameaça militar, mas oferecia um risco de voo. Essa foi a terceira derrubada sobre os Estados Unidos em poucos dias e o quarto em pouco mais de uma semana. Os parlamentares do país querem respostas. I have real concerns about why the administration is not being more forthcoming with everything that it knows. But part of the problem here is that both of the second and the third objects were shot down in very remote areas. O Departamento de Defesa diz que os objetos abatidos na sexta-feira e no sábado não se assemelham ao suspeito balão espião chinês, derrubado na semana passada. Os esforços para recuperar o que sobrou dos balões abatidos estão em andamento. The military and the intelligence are focused like a laser on first gathering and accumulating the information, then coming up with a comprehensive analysis of what went on before, what's going on now, and what could go on in the future. It's very clear that at least in one instance we've had a testing of the American and Canadian air defense systems. A inteligência americana afirmou que os objetos não eram tripulados. Não parecem ter poder de propulsão e não representam uma ameaça para as pessoas no terreno. Their altitudes were considerably lower than the Chinese high-altitude balloon and did pose a threat to civilian commercial air traffic. And while we have no specific reason to suspect that they were conducting surveillance of any kind, we couldn't rule that out. As autoridades dos Estados Unidos vão aprimorar agora o foco de segurança nesse espaço aéreo de nível inferior. They have modified the filters and the gains, as we call it, of the radar capabilities to look more discreetly at high altitude, small radar cross-section, and low-speed objects. We know that lots of nation-states fly drones, and at least one of these might be a drone and not a balloon. Unclear to me at this point. We will find out. Lorival Santana aqui conosco novamente. Lorival, quando a gente faz aqui um retrospecto, o que a gente pode notar que uma consequência imediata, desde que o caso do balão chinês veio a público, foi não só uma repercussão mundial, mas a ponto de Antony Blinken cancelar uma viagem à China. Republicanos conseguiram o que queriam, Lorival?
Essa reunião estava marcada exatamente para aquele fim de semana, né? O balão foi derrubado no dia 4 e a reunião era naquele fim de semana, era sexta-feira e seria no sábado e no domingo. E essa realmente é a consequência mais importante até agora e mais palpável de toda essa história que tem muita espuma e muita demagogia em torno dela. Por quê? Em novembro, o Joe Biden e o Xi Jinping se reuniram no contexto do G20 na Indonésia, então estava marcada essa reunião que seria um segmento àquela cúpula, né? E era muito importante que os dois continuassem se falando, porque existem questões como Taiwan, que a China quer anexar, existe o apoio chinês mais ou menos declarado à Rússia na invasão, na agressão à Ucrânia, existe a questão dos chips, que os Estados Unidos baniram chips e softwares para os chineses a partir de agosto, existem as questões comerciais, enfim, seria muito importante que esses dois gigantes pudessem se falar e se entender pelo distanciamento mundial. E agora, por causa de algo que é absolutamente frívolo, fortuito, que fazia parte da rotina da espionagem, da contra-espionagem, eles estão agora, por razões de repercussão popular e não exatamente por razões geopolíticas, estão se estranhando, estão tensionando a sua relação num contexto em que no ano que vem tem eleição presidencial e isso vai ser muito usado contra o Biden se ele não se mostrar firme o suficiente por causa da retórica republicana. Então essa é a primeira perda, primeiro grande dano de todo esse episódio, Carol. Obrigada, Lorival. Uma boa noite para você. Boa noite.